Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso sobre fake news, crimes contra a honra, remoção de conteúdos indevidos em redes sociais. Nesse vídeo, a nossa proposta é falar sobre a teoria geral dos crimes contra a honra. Olha, confesso a vocês que eu não vou me aprofundar na teoria doutrinária, acadêmica dos crimes contra a honra, porque a proposta desse curso é atingir tanto pessoas que atuam na área do direito, pessoas que são operadores do direito, mas também pessoas que não têm grandes noções sobre o direito. De repente, aquela pessoa que está na sua casa e que sentiu-se, de certa forma, sua honra violada e quer ter uma noção geral de como proceder nesse sentido. Então, esse curso é destinado para pessoas de vida pública, vereadores, prefeitos, deputados, advogados, operadores de direito e também para pessoas leigas que têm interesse sobre o assunto. Bem, falando dos crimes contra a honra, eu quero começar abordando o crime de calúnia. Ele está descrito ali no artigo 38 do Código Penal e tem a seguinte redação, olha só. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. A pena de detenção de 6 meses a 2 anos. O crime de calúnia, ele é o crime contra a honra mais severo. Porque no crime de calúnia, o sujeito acusa um terceiro de ter praticado um crime. É quando o sujeito faz a seguinte acusação: João é um bandido porque João é ladrão. Bem, ladrão, o crime de ser ladrão está vinculado ao crime de roubo, ao crime de furto, ao crime de 155, 157 do Código Penal. Bem, João roubou isso, disse Lã. João roubou 20 reais de Cicrano. Ou então, quando entramos no campo político, a seguinte acusação: João é corrupto, eu não concordo com João. Olha só, são acusações de crimes. Tanto o fato de roubar 155, 157 do Código Penal, ou acusação ali no meio político de corrupção, a corrupção está tipificada no Código Penal. Pode ser a corrupção ativa ou a corrupção passiva. Agora, quando é feita essa acusação direta de ter praticado um crime definido no Código Penal ou em alguma outra legislação penal, trata-se de uma situação clara de fake news, quando essa acusação é colocada em redes sociais, é colocada na imprensa ou na internet. Por que é um crime, é uma situação clara de fake news? Porque é uma situação falsa, é uma acusação falsa. Então, ocorrendo esta acusação falsa na mídia, em redes sociais, é um clássico e talvez a mais grave situação de fake news conjugado com crime contra a honra. Bem, isso aparentemente pode parecer não muito grave, né? Uma acusação em rede social, internet. Mas para aquela pessoa que está sendo acusada, muitas vezes essa acusação ela tem o condão e tem a capacidade de destruir a vida desta pessoa que está sendo acusada injustamente. A pena ali descrita de 6 meses a 2 anos, aparentemente não é uma pena grande. E aí eu concordo realmente que muitas vezes a ação criminal, a queixa-crime, ela tende a não ter um efeito prático muito relevante. Porque a possibilidade de não culminar numa prisão ela é muito grande. Vai acabar culminando em outro tipo de pena, mas a pena de prisão neste fato concreto não é muito relevante. Então, por isso, é mais um caso
em que o posicionamento contra a fake news e possivelmente uma reparação em danos morais talvez seja mais eficaz para aquela pessoa que está sendo ofendida. Bem, dito isso, tem uma questão ali no artigo 138, que é a questão da exceção à verdade. O que isso quer dizer? Então houve a acusação, João é ladrão, ou houve a acusação, João é corrupto, ou alguma outra acusação. Bem, se essa acusação for verdadeira, se João realmente tiver sido condenado em algum crime contra patrimônio, que poderia tipificar ali a questão de ser ladrão, ou se João realmente foi condenado ou está sendo processado em algum crime de corrupção, corrupção ativa, passiva, concussão, peculato, crime contra a administração pública, por exemplo, então poderíamos dizer que houve a exceção à verdade. Isso quer dizer o quê? A acusação não é calúnia, porque é verdadeira. João realmente está sendo processado, ou já foi processado, condenado, por um crime definido ali na legislação penal. Falando agora sobre o segundo aspecto dos crimes contra a honra, a gente vai entrar no crime de difamação. Olha só, difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Essa aí é a redação do artigo 139 do Código Penal. Essa redação, difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, esse fato ofensivo não precisa ser crime, como aquele fato imputado à pessoa na calúnia, um fato tipificado como crime. Na difamação, não precisa ser um fato tipificado como crime. O sujeito pode ser ofendido por algo que não é crime. Por exemplo, João é um ridículo. João é um ridículo mentiroso. João é um ridículo mentiroso e falso. E isso é colocado na mídia, isso é colocado nas redes sociais, isso é colocado na internet. É um fato, é um caso típico de difamação, porque irrelevante se João é mentiroso, irrelevante se João é falso, essa afirmação é difamatória. Então João pode buscar mecanismos para fazer essa remoção via judicial. Trata-se de um caso possível de danos morais e também criminal descrito aqui no artigo 139 do Código Penal. Bem, ali vamos dizer que seria o crime menos relevante dentro dos crimes contra a honra, mas tipificado também na legislação penal, é o crime de injúria. Olha só, o crime de injúria, ele está lá no artigo 140 do Código Penal e a redação é a seguinte, olha só. Injuriar alguém ofendendo a dignidade ou decoro. Bem, então a gente tem a calúnia, que é quando João, vamos usar João, né? João vai ser aqui a nossa vítima. O crime de calúnia, João é acusado de um crime que ele não cometeu. Calúnia. No caso de difamação, João, ele é difamado, ele é mal falado, irrelevante de ser verdade ou não, mas ele é mal falado. A acusação perante outras pessoas, é difamar a terceiros sobre a vida de João. E a injúria não necessariamente é imputado a João um crime, e não necessariamente é imputado a João condições à sua personalidade e a terceiros. A injúria, segundo a doutrina, é quando alguém ofende João diretamente a João. Então é falado o seguinte: João, você é um falso, mentiroso, corrupto, sem vergonha, mas é falado a João. Não é falado a terceiros, porque tanto na calúnia quanto na difamação precisa ser falado a terceiros.
A injúria não, é falado diretamente a João. Essas acusações é diretamente a João. Então, assim, fazendo uma referência entre fake news e o crime de injúria, talvez não seja cabível, porque essa acusação pessoal, apesar de ser possível também no mundo virtual, particularmente eu não encontro aonde enquadrar uma fake news somente no crime de injúria. Seria necessário haver outros elementos, outros crimes também, ali a difamação e principalmente a calúnia. Mas por que é importante a gente destacar o crime de injúria? Porque existe uma triangulação. Esses três crimes, eles acabam estando sempre interligados quando existe o crime contra a honra em rede social, na internet, existe inúmeros casos ali de ofensas trocadas, quando existe todo um histórico interpessoal, geralmente esses crimes são interligados, são crimes conexos. Bem, então assim, passando ali pelos três crimes contra a honra do Código Penal, crimes que podem ser cometidos por qualquer pessoa contra qualquer pessoa. Isso em qualquer momento. Pode ser um final de semana, no meio da semana, período eleitoral, período pré-eleitoral. Pessoa pode ser caluniada, ofendida ou difamada. Pode ter a sua honra, independentemente de você ser uma pessoa de vida pública, uma pessoa política, indiferente. Então, são os crimes que podem acontecer a qualquer momento, com qualquer um. Bem, passando aí, eu quero ainda deixar claro, porque é muito interessante isso, que esses três crimes que estão no Código Penal, eles também estão no Código Eleitoral. Olha só, lógico que no Código Eleitoral a gente vai tratar do período eleitoral. O Código Eleitoral, esses crimes, é ali naquele período ali de 45 dias que estamos em campanha eleitoral. E os crimes são idênticos, então não vou nem me alongar muito, só vou discorrer o texto desses crimes. Então tá ali no artigo 324 do Código Eleitoral, fala o seguinte: caluniar alguém na propaganda. Caluniar alguém na propaganda eleitoral, ou visando fins de propaganda, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Então, calúnia no período eleitoral é você na propaganda ou visando fazer divulgação ali da propaganda, você cometeu o crime de calúnia. Também está descrito lá no artigo 325 o crime de difamação. A redação é a mesma: difamar alguém na propaganda eleitoral ou visando a propaganda eleitoral. E o crime de injúria também está lá descrito. Olha só que interessante. Porque eu disse que o crime de injúria, ele não precisa necessariamente, ou melhor, ele não é um crime que o sujeito, aquele que vai cometer o crime, ele fala para terceiros. Ele fala diretamente para a pessoa que está sendo ofendida. Mas, mesmo assim, o Código Eleitoral copiou os crimes contra a honra do Código Penal e encaixou o crime de injúria aqui no Código Eleitoral. E que diz o seguinte, olha só: injuriar alguém na propaganda eleitoral. Ou visando a fins de propaganda, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Tá. Então, voltando lá no crime de injúria do Código Eleitoral, e falando agora do crime de injúria do Código Penal, e falando da injúria do Código Eleitoral, o que acontece com o crime de injúria? O crime de injúria é quando aquela injúria, aquele fato divulgado nas redes sociais, na mídia, ou aquele fato que é colocado diretamente para você ou unicamente para você, ele é um fato capaz de te causar um prejuízo emocional
íntimo muito grande. Injúria é quando aquela acusação ela te faz um mal interno muito grande. Isso indiferentemente de terceiros ficar sabendo dessa acusação. Bem, por isso o crime de injúria também está colocado aqui no Código Eleitoral. Bem, esses são os 3 crimes contra a honra. Eles estão descritos tanto no Código Penal e no Código Eleitoral. Agora, no começo agora do mês de junho de 2019, houve a promulgação de um novo crime. Esse crime ele está descrito lá no Código Eleitoral, no artigo 326-A. E eu vou ler essa redação para você e vou explicar o que isso quer dizer. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou de ato infracional de que o sabe inocente, com finalidade eleitoral. Bem, reclusão de 2 a 8 anos. Aí é bem diferente daquilo que falamos ali dos outros crimes, do crime de calúnia, que tem uma pena de 6 meses a 2 anos. Este crime aqui, ele é diferente. É uma pena de 2 a 8 anos. Resumindo, este crime, o condenado por este crime, pode ter uma pena no regime fechado. Então é um crime altamente relevante para o direito penal, um crime altamente relevante para o direito político. Olha só que interessante. O parágrafo 1º desse artigo fala o seguinte: a pena é aumentada de 6ª parte se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. O que esse artigo quer dizer? O que essa nova lei penal eleitoral ela traz? Ela traz a figura, ela traz a situação de penalizar aquele sujeito que usa a máquina pública, que usa o serviço judicial, que usa os tribunais, que usa a Polícia Civil, Polícia Federal, a máquina administrativa da administração, do executivo muitas vezes, para fins eleitorais. Então é aquela situação, véspera eleitoral, o sujeito entra com ação de improbidade administrativa, entra com ação popular, faz denúncia, faz boletim de ocorrência, tudo visando fins políticos. Este crime, essa nova redação da legislação criminaliza essa situação e traz uma situação muito perigosa, porque por vezes alguns políticos tendem a utilizar a máquina pública para se vingar de outros políticos. E com essa redação, com a promulgação dessa legislação, isso pode ser muito perigoso, porque apesar de não impedir a fiscalização, ela diz o seguinte, ela deixa claro que com a finalidade eleitoral. O sujeito precisa saber que é mentira. Então, você dá causa à instauração de processo policial, processo judicial, investigação, ato de improbidade, atribuindo a um terceiro algum crime, sabendo que ele é inocente. O sujeito que está entrando com esse procedimento, ele precisa saber do ato doloso dele. Ele precisa saber que, no caso João, né, a nossa eterna vítima aqui da aula, que João é inocente. Ele sabendo que João é inocente
e usando de algum artifício para imputar ali um crime, um processo judicial, um ato infracional, que seja, não importa, às vezes é imputado um ato infracional a um menor, filho de um político, para difamar, né, para caluniar, para injuriar o político e trazer prejuízo político-eleitoral para esse sujeito. Tudo isso aí é tipificado de agora para frente como crime. Então, o que o legislador quis fazer com essa lei? Acabar com a má-fé, acabar com aquele sujeito que deseja utilizar a máquina pública para fazer perseguição política. Esse artigo ele visa coibir perseguição política. Aí fica a pergunta, o que esse artigo tem a ver com as fake news? Tem muito a ver. Tem muito a ver, porque geralmente no período pré-eleitoral, quando esse sujeito de má-fé busca utilizar a máquina pública, judiciária, para denegrir, para causar prejuízo político a um terceiro, ele vai levar tudo isso a público, vai levar tudo isso para a mídia, vai levar tudo isso às redes sociais. Aí é o momento de atacar essa situação, provando se tratar de uma fake news. Mais uma vez, eu quero dizer que tanto os três crimes, né? Os três crimes do Código Penal, os três crimes do Código Eleitoral, calúnia, injúria e difamação, e esse crime, vamos se dizer, novo, que é o crime de calúnia eleitoral política, vamos assim colocar, eles estão interligados, muito interligados. Para você conseguir fazer uma avaliação completa de uma situação, você precisa entender esses três crimes, principalmente no período eleitoral, que acaba ficando mais aflorado. Mas eu quero destacar mais uma vez que não é só no período eleitoral, é no período pré-eleitoral e muitas vezes não tem nada a ver com política. Difamação, calúnia, injúria, crimes contra a honra do Código Eleitoral, do Código Penal, esse crime novo, todos devem ser combatidos, porque são crimes típicos de fake news. Olha, vou deixar um material aqui junto ao vídeo, tá? O material vai ter todos esses artigos de lei que a gente falou, o conceito de cada crime. Porque a partir daí você consegue fazer uma análise mais aprofundada desses crimes e saber identificar. Porque a grande questão é você saber identificar o que é possível remover das redes sociais e aquilo que não tem jeito, aquilo que está lá na internet, na rede social e não vai ter como tirar, apesar da gente nem sempre gostar daquilo que é publicado. Tá ok? Um forte abraço e até daqui a pouco.